Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. O assunto da semana é o assunto do mundo. Tarifaço do Trump ao Brasil. E para isso, convido o grande amigo e presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Sammarco. Mauro, obrigado pela tua presença aqui. Prazer enorme bater esse papo com você. Obrigado você, Maxwell. Um grande amigo. Sempre um prazer estar com você. Parabéns por todo o teu trabalho. Momento aí difícil, né, do mundo. Mas importante, é isso aí. Vamos discutir, ver o que a gente pode fazer para defender os associados, defender o nosso porto, né? Tá aí. Mauro, a gente bem sabe, e a gente vem acompanhando, até principalmente porque você tem o hábito, né, de estar presente em inúmeros países aí pelo mundo, como o Grupo Tribuna proporciona isso para uma série de empresários. E eu, francamente falando, venho percebendo já há alguns anos uma nova estrutura geopolítica mundial, pautada principalmente muito pelo ativismo, né, que a gente acompanha, e também por essa polarização. A gente pode atribuir única e exclusivamente esse tarifaço a essas duas condições, ou está havendo um novo arranjo econômico mundial que talvez a gente esteja distraído com tudo isso? Principalmente pós-pandemia, tá? Tá, eu acho que envolve ambos os aspectos, tá? Pelo menos na nossa visão, existe uma discussão, né, ideológica, essa coisa do ativismo, essa polarização esquerda-direita que não é só aqui no Brasil, mas eu acho que na questão americana existe um senso ali de defesa deles, né? Ainda é a maior economia, disparado na frente, mas eu acho que visão a longo prazo aí de protecionismo com relação a uma possível mudança da moeda de negociação, talvez mudando do dólar para uma outra moeda, criação de uma moeda nova, como o BRICS já tentou, já sugeriu. Então, eu acho que, de certa forma, de uma forma agressiva, aí eu acho que falta muita diplomacia para o governo americano, mas tudo tentando realmente proteger o seu mercado interno. Aí vai um pouco do pós-pandemia, a dificuldade, né, de ter transferido toda o parque industrial, né, das empresas americanas para a Ásia, muito para a China, e aí o interesse talvez de tentar trazer isso de volta pro país. Muita dificuldade com isso tudo. Vamos ver como é que isso vai se acomodar, né? Mauro, você fez algumas colocações, e aí eu quero explorar um pouquinho mais disso tudo, porque antes da pandemia, os arranjos logísticos, eles demandavam aí algo em torno de uma década, né, para ter qualquer tipo de alteração. Para você sair de um universo just in time, né, por exemplo, para um universo just enough, por exemplo, a gente demorava 10 anos para isso acontecer. Veio a pandemia, a gente percebeu que a China era o grande estoque do mundo, que tudo está na China, e aí os países começaram a se acomodar de uma maneira diferente. A gente percebe que o arranjo logístico ele vem mudando a cada ano. Cada ano a gente tem um modelo diferente e você colocou o protecionismo por parte dos Estados Unidos, olhando esse arranjo logístico muito mais para o just for me, né? Ou seja, primeiro eu resolvo os meus problemas e depois eu penso naturalmente no mundo. A gente percebe uma distração gigantesca de muitas pessoas em relação a esse tema e necessariamente a falta de previsibilidade. E aí, falando em falta de previsibilidade, a gente afeta diretamente o negócio. Ninguém investe, ninguém coloca dinheiro sem que haja previsibilidade para que isso ocorra. Dentro desse cenário, né, como é que fica o agronegócio? Porque nós temos uma negociação, principalmente dentro do agro, olhando para o mercado futuro. Ou seja, a safra lá de 2027, ela já foi comercializada, né? Ela não vai ser comercializada lá em 2027. E aí, obrigatoriamente, essas empresas precisam ter um hedge
ali para proteger essa moeda, né? Para proteger o dólar, para que ele não tenha a variação cambial. Mas isso gera uma estabilidade gigantesca dentro desse novo cenário. E quando a gente fala de nova moeda, será que não é a moeda digital a grande preocupação dos Estados Unidos? Não só necessariamente o discurso que houve ali do BRICS, que eu acho que foi um discurso infeliz, mas a gente percebe que essa moeda digital hoje, que todos nós conhecemos, ela já bate a porta obrigatoriamente do comércio exterior mundial. Olha, recentemente no Seminário Internacional do Secafé, né, nós realizamos aqui em Santos a cada 2 anos, e isso intercala com o evento do Coffee Dinner que o Secafé realiza, foi em Campinas, e aí tivemos uma palestra, né, do Marcos Tui, um grande economista, falou-se muito sobre isso. E aí ele colocou a questão de credibilidade, aí a moeda digital envolve também uma barreira de governo, porque, né, os bancos centrais não conseguem regular a moeda digital. Então, como é que você consegue, né, transpor isso para conseguir fazer o trade com base num sistema que ele não está ainda, eu acho, seguro para o mercado atuar, e aí falando em vendas de commodities, tudo isso. A previsão que esse economista fez foi que dificilmente a gente consegue fazer uma migração do dólar para uma outra moeda, por vários fatores, né? Então, as reservas da maior parte dos países estão em dólar. Os papéis são norte-americanos. Os papéis são norte-americanos. Você hoje, para os outros países também, a China não é, né, aí a questão de segurança regulatória, não é uma democracia, então nós vamos investir na moeda chinesa, na moeda russa, nem pensar, né? Então, eu acho que a gente não tem muitas alternativas no momento. A melhor delas seria a moeda eletrônica, sem dúvida, mas a visão é que isso ainda, por falta de uma que vai contra a natureza do que é o Bitcoin e as demais moedas, né? Falta de regulação, aí dificulta para você fazer grandes transações como o trade de commodities, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver muito tempo ainda no dólar, que é grande parte, eu acho, da receita do governo americano dos Estados Unidos, né? De você estar fazendo todo o trade, tudo passando, né, por Nova York para fazer as transações. Eu acho que isso ainda segura eles por muito tempo, né? O nosso presidente tirou, né, ou saiu do protagonismo dessa discussão e colocou o nosso vice-presidente, que tem um ministério, né, do desenvolvimento, olhando, né, e tratando da negociação. A gente não está também, novamente, eu vou usar esse termo, se você me permitir, né? Distraído com tudo isso. Obviamente que a gente precisa tratar isso com muita cautela, com muito cuidado, mas dentro desse arranjo logístico que eu pontuei, né, do Just for Me, talvez não seja uma janela de oportunidade para a gente olhar para a indústria nacional também e construir políticas para que a gente consiga proteger, né, o nosso negócio aqui, agregando valor na nossa carga. A gente sabe que o café tem uma importância gigantesca dentro desse processo e nós poderíamos industrializar uma etapa do café do que necessariamente só exportá-lo, né, da maneira como a gente o faz hoje. Olhar para essa relação do Just for Me ou estar preparado para esse tipo de arranjo é importante nesse momento ou não? Não dá tempo para tratar disso e a gente precisa estancar a hemorragia que está lá, que eu creio que dificilmente a gente vai conseguir fazer num espaço curto de tempo. Olha, vamos lá, pergunta de 6 milhões de dólares. Né? Vários pontos nela, né? Eu vi a cara do Mauro. O Mauro gosta das minhas perguntas, né? Eu vou pegar um caderno para anotando todos os pontos. Mas primeiro, eu acho que de muitos erros, a escolha acertada do governo de ter definido o Dr. Geraldo Alckmin como interlocutor, porque por sua experiência, pela posição que ele ocupa como ministro da Indústria e do Comércio, ele principalmente pela questão ideológica, ele não está envolvido com essa polarização. Então, é uma pessoa que a gente enxerga ele, dentro desse cenário, mais neutra do que os demais atores. Então,
Primeira coisa melhor preparado e melhor habilitado. Melhor preparado, sem dúvida, né? Eu acho que ele tem um perfil muito mais diplomata, né? Essa discussão foi tudo muito puxado para a questão do bolsonarismo, né? Do Trump, por causa dos processos judiciais, do 8 de janeiro, essas coisas todas. Mas se você for ver, no cenário global, o que o Brasil representa de ameaça para os Estados Unidos, né? Então, nós somos o maior competidor deles na soja, nós somos um grande competidor também no milho. Em breve, provavelmente, a gente vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de milho. A questão do álcool, do biodiesel incomoda os Estados Unidos. Principalmente pelo gás? Também pelo gás. Então, assim, você vê o quanto que isso é muito mais de comércio do que político, né? O pessoal acaba puxando para o lado político também por uma narrativa interessante aí para o governo. É um momento que a gente tem a possibilidade de, num sufoco, buscar alternativas. Então, o mercado aí, principalmente da carne, proteína animal, que é o que está tomando o primeiro impacto, porque já estão aí cancelando algumas ordens de compra. Então, esse mercado já buscando outros locais para poder destinar a carga. Isso abre novos horizontes. Obviamente que em algum momento vai ter que se equilibrar com os Estados Unidos. O próprio mercado americano já está... a gente já tem notícias, né, de que estão alarmados com o problema. O café brasileiro representa, para nós, 16% da nossa exportação. Para eles é 1/3 do café que eles consomem. E é um mercado muito forte deles interno. Então, o Secafé, o Márcio... o presidente do Secafé estava dando uma declaração de que para cada $1 que se investe no café brasileiro, para eles vira 43 dentro da indústria deles. Aí entra na parte da industrialização, de quanto a gente tem que agregar de valor. Não devia sair a $1 daqui, né? Daí, deveria sair mais. Esse mais. É o ponto. Talvez no mínimo, estejamos distraídos, 50-50, né? Vamos pegar metade desse share, né? Me contentaria com 40. 40, 60 já estaria feliz. Tava bom, né? Não, é isso aí. A gente precisa aprender. A gente não tem política de Estado, né? Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso setor da infraestrutura, a gente já sente isso. Então, o que a gente pode aprender e fazer melhor dentro desse atual governo, a gente fica um pouco receoso de que não dá para esperar muita coisa. Teve agora um grupo de deputados e senadores que foi para os Estados Unidos para tentar uma negociação. Duvido que o governo americano vai ler a segunda carta, não leu a primeira, né? Vai ignorar essa também. Mas, quem sabe, uma possibilidade de um diálogo. O governo americano já recuou, né, em algumas ações com outros países. É possível que isso aconteça novamente. E aí tentar encontrar um equilíbrio, porque, aparentemente, o impacto para eles também não é bom, né? Então, eu acho que muito mais... por um desequilíbrio que isso vai causar com eles do que força nossa para conseguir discutir. E agora a nossa é tentar fazer uma lição de casa. Incluir nessas nossas discussões, né, o Grupo Tribuna faz debates importantes do nosso setor. A gente precisa começar a chamar mais, né, o pessoal do agro, para discutir e ver o que a gente... Porque interessa, né, para o nosso setor que a gente consiga agregar valor na cadeia deles, o que a gente pode estar auxiliando. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais macro, né, nesse assunto. Eu fico bem preocupado, Mauro, porque, francamente falando, eu acho que o perfil do consumidor americano ele é muito diferente do perfil do consumidor brasileiro, né? Eu acho que o americano ele preza muito pela qualidade, né? Ele busca essa qualidade e ele busca o preço. O brasileiro ele busca o preço independente da qualidade, né? O foco principal é o preço. Então, se está barato, qual é o mais barato, eu compro. Nos Estados Unidos, não. Você tem água de qualidade barata, né? Porque o americano ele exige aquele tipo de qualidade. O nosso café tem uma qualidade incrível, né? A gente bem sabe disso. O mercado americano, você acha que a pressão do empresariado americano ela vai ser suficiente para que o Trump venha a rever essa situação que hoje existe?
ou vai ser inevitável? Eu sei que é muito difícil qualquer tipo de previsibilidade no momento, até por isso que eu creio que todos estão focados muito mais no debate ou no âmbito político, né, para colar a responsabilidade em alguém do que necessariamente achar a solução. Mas você é uma pessoa muito experiente. Qual a avaliação que você faz? Qual é a previsão que você pode fazer? Olha, o suco de laranja vai pesar muito, então são vários produtos que vão impactar, né, pelo lado americano. Aqui no Brasil são mais de 3 milhões de empregos que são ligados às 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. A gente vai sofrer demais, né? Vai sofrer muito. Agora, alguém vai pagar essa conta. Então, você falou da qualidade. Existem outros países que também têm produtos de qualidade, como a Colômbia, mas é difícil imaginar como é que os Estados Unidos vai conseguir suprir, né, a carga brasileira que vai deixar de ir para lá. Então, é muito provável que eles acabem ainda continuando consumindo o nosso produto. Né? Aí, para quem que vai ser repassada essa conta? Porque é para o consumidor final, a gente sabe disso, mas é o consumidor final americano, é o brasileiro, né? Como é que isso aí vai se dividir? Porque essa conta vai chegar. Né? Então... Nesse âmbito que você está colocando até do próprio consumidor, do empresariado, a gente sabe que é uma guerra clara, né, e declarada, seja ela qual for. A guerra tarifária é uma guerra, ou seja, estamos em guerra com os Estados Unidos, né? Não necessariamente soltando bomba para lá, bomba para cá, mas estamos numa guerra comercial com os Estados Unidos. Quem sucumbe primeiro? Né? Quem é que tem maior força? Obrigatoriamente a gente bem sabe aqui a perda que a gente tem, né? Como você está dizendo, impostos de trabalho, principalmente para a nossa economia. Pelo outro lado, você tem o consumidor americano que tem um patriotismo gigantesco, né? Que ele pode sofrer, né? Mas pelo bem comum. Você acha que a gente sucumbe primeiro? Sucumbe primeiro porque nós somos uma economia mais fraca, né? Somos um país altamente dependente nas exportações. O modelo que a gente tem de negócio é exportação, como você falou, principalmente do produto bruto, né? Então a gente agrega pouco valor. Então eu acho que o impacto para nós é muito ruim. Eles têm capacidade para buscar alternativas, né? Eles vão se adaptar. A gente tem que entender o que é esse novo cenário. No que a gente pode buscar de medidas paliativas aí para remediar, que a gente possa buscar mercados distintos ao mercado americano. Mas não teríamos de estar preparados também para esse tipo de mercado, porque existem outros regramentos, né? E o Brasil vai ter que se adaptar e se colocar na condição de fornecimento das exigências desses novos mercados também. Isso toma tempo. Toma tempo, principalmente quando a gente fala em fitossanitário, né? Então, embora o Brasil muito maduro nesse setor, alguns trazem algumas exigências. Eu acho que o setor da celulose talvez é um que a gente possa imaginar, alumínio, que são setores que seria mais fácil ter esse tipo de adaptação, né? Mas é abrir mercado, não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Então, a gente vai ter, infelizmente... Para um cenário brasileiro que a gente já estava, né, com dificuldades, com o governo buscando aumento de impostos para tentar fechar a conta, o impacto da economia vai ser pior ainda. Então, se o mercado já estava aí pessimista em relação à economia brasileira, eu acho que daqui, provavelmente até a eleição, só piora. Então, a gente vai ter um cenário muito ruim à frente, né? Com a desvalorização, obviamente, da nossa moeda dentro desse cenário que a gente tem economicamente falando, os portos sofrem significativamente. A gente diminui o volume, principalmente, de exportação nos portos do Brasil. O dólar bate a casa dos R$8, R$9 até o final do ano. Como é que os teus associados estão olhando para isso, Mauro? Olha, câmbio é bem imprevisível. Eu acho que não chega num cenário tão drástico, né, de tão elevado. A gente já está vivendo, né, numa margem elevada de câmbio já há muitos anos. Então, eu não acredito que vá passar muito disso.
Pelo menos até o momento teve uma alta do dólar, mas nada que assustasse para imaginar que já ia explodir a casa dos 6 já de pronto. A gente espera que isso, porque já não está bom, né? Então a nossa moeda já está desvalorizada já faz bastante tempo, acredita que isso vai se manter. Para um país exportador, o câmbio está favorável. Então, olhando para quem exporta, eu acho que esse ainda é um benefício, ainda é uma defesa. Uhum. Eu acho que desde que a gente tenha para quem exportar, né? Ruim para a cadeia em geral, sim, mas o Brasil exporta muito para outros países também, né? China é nosso maior parceiro comercial, então a gente tem vários mercados aí, a lógica que tem cadeias específicas sofrendo muito, mas no geral a balança comercial brasileira ela é bem suportada, né, pelos outros mercados que a gente atua, né? Mauro, para a gente finalizar, um papo riquíssimo, muito, muito esclarecedor. Qual a saída, na tua percepção, para esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que a gente está vivendo realmente um momento de guerra. Eu fiz até uma colocação, a gente estava junto lá em Paranaguá, presidente do Porto de Paranaguá, o Luiz Fernando, eu falei assim, eu acho que a Terceira Guerra ela já começou, né? A Terceira Guerra Mundial. As pessoas acreditam que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser igual a que foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, onde você explodia todo o país, bomba para tudo quanto é lado. Não, você tem uma guerra cibernética, você tem uma guerra ideológica, agora uma guerra de tarifas, quer dizer, você está mudando a realidade do mundo e a relação entre os países. E isso afeta diretamente a balança econômica, as operações portuárias, por onde 95% de tudo aquilo que a gente movimenta vem por parte desse modal, mas você enxerga uma luz no final do túnel, né? Ou a tendência é só piorar? Olha, eu acho que a gente tem que mudar o mindset. Nós somos um país vendedor, né? Então, existe uma nação muito rica e a gente não pode abrir mão de vender, né, para os Estados Unidos. Então, a gente tem que ter diplomacia para sentar, negociar. Como o lado mais fraco, né, do elo aí, a gente tem que ceder em alguns aspectos, mas tentar encontrar um equilíbrio. E aí a gente espera que o governo tenha, né, o tato, né, a sensibilidade de poder afastar as questões ideológicas. Lógico que, como a gente tem um processo eleitoral próximo, isso vai ser utilizado, vai ter uma narrativa em cima disso. Pelo menos aparentemente a família lá do ex-presidente Bolsonaro parece que arrefeceu um pouco, né? Porque até eles estavam combatendo até aliados históricos dele, né? O próprio governador Tarcísio, tudo que a gente não espera para o nosso país, né? Então, afastar essas discussões e ter muita diplomacia para tentar encontrar o equilíbrio e como instituições, no IBI, na Associação Comercial, instituições até diretamente, né, o Secafé, a ANEC, está apoiando para que a gente possa dar caminhos aí, soluções para alternativas enquanto a gente está sofrendo esse ataque todo e que a gente não fique com muita carga parada aqui. Já temos um congestionamento de carga no nosso porto, né? Não temos espaço para mais nada, né? Mauro, obrigado pela tua presença, prazer enorme sempre bater esse papo de altíssimo nível com você. Obrigado a você, Maxwell. Conte sempre com a gente. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio